Esse é o canal Livros e Labirintos e depois de uns 10 dias, eis-me aqui novamente. Finalmente eu venho aqui para apresentar mais um livro do Saramago, em ordem cronológica. O ano de 1993 foi escrito o Saramago terminou de escrever um pouco antes da Revolução dos Cravos, só que ele foi publicado em 1975. Então isso explica o tom um tanto pessimista do poema. É um poema narrativo, é uma história dividida em 30 segmentos, em forma de poemas, divididos em estrofes, que conta uma jornada incrível do homem sobre a Terra. Supostamente seria um mundo em que algumas cidades foram ocupadas por lobos e depois foram desocupadas, e ao mesmo tempo nós temos hordas que se deslocam sem muita direção, que vagam pela terra. Então a gente vê aqui uma separação entre centro, né, que seriam as cidades, e a floresta. A gente vai ter alguns diálogos muito claros com as distopias. O poema ele já começa, né, fazendo um diálogo muito claro com o surrealismo. Então começa assim. É incrível, imagina isso num quadro, essa cena. As pessoas estão sentadas numa paisagem de dali com as sombras muito recortadas por causa de um sol que diremos parado. Quando o sol se move, como acontece fora das pinturas, a nitidez é menor e a luz sabe muito menos o seu lugar. Não importa que dali tivesse sido tão mau pintor, se pintou a imagem necessária para os dias de 1993. Este dia em que as pessoas estão sentadas na paisagem entre dois prumos de madeira, que foram uma porta sem paredes para cima e para os lados. Não há, portanto, casa, nem sequer a porta que poderia não abrir, precisamente por não haver para onde abrir. Apenas o vazio da porta e não a porta. E as pessoas, não se sabe quantas, não foram contadas. Devem ser ao menos 2, porque conversam, levantam as golas dos casacos para se defenderem do frio. E dizem que o inverno do ano passado foi muito mais doce ou suave ou benigno, embora a palavra seja antiga em 1993. Enquanto falam e dizem coisas importantes como esta, uma das pessoas vai riscando no chão uns traços enigmáticos que tanto podem ser um retrato como uma declaração de amor, ou a palavra que faltasse inventar. Vê-se agora que o sol afinal não estava parado e, portanto, a paisagem é muito menos daliniana do que ficou dito na primeira linha. E uma sombra estreita e comprida, que é talvez de uma pedra aguda, espetada no chão, ou de um prumo distante de porta que já perdeu companhia e por isso não atrai as pessoas, uma sombra estreita e comprida toca no dedo que risca a poeira do chão e começa a devorá-lo. Devagar, passando aos ossos do metacarpo, depois subindo pelo braço devorando, enquanto algumas pessoas continuam a conversar. E essa se cala, porque tudo isto acontece sem dor, e enquanto a noite desce. Então ele começa essa história falando dessa sombra que devora uma pessoa e lançando mão de imagens que remetem a Salvador Dalí. Ele dizer que ele era mau pintor é uma grande ironia aqui. É muito bom porque quando a gente vai lendo as coisas do Saramago, os textos, a gente vai percebendo quanto de referência que ele traz do mundo e das coisas que ele conhecia. Ele entendia muito de arte, de música, e ele traz isso para a literatura. Eu gosto muito de perceber essas coisas. Então, ele vai contando essa história desses habitantes. Depois ele vai falar do ano de 2093, também projetando um futuro. E aí ele vai colocando algumas imagens aqui que remetem às outras. Por exemplo, no poema 4, né? Eu vou dizer poema. Começa assim. O interrogatório do homem que saiu de casa depois da hora de recolher começou há 15 dias e ainda não acabou. Para quem é leitor de Kafka, vai pensar justamente em narrativas kafkianas, em que a gente vê uma série de coisas absurdas que não são explicadas e continuam levando a narrativa. Então ele vai colocar muitas referências dessas aqui. No ano de 1993. O próprio Saramago dizia que era um poema narrativo, né? Porque às vezes a gente fica um pouco sem saber como classificar, né? E a gente vive atrás das classificações. Tem um diálogo explícito aqui
na minha opinião, com 1984, e quem leu esse romance há de concordar comigo, no poema 11, né? Foram requisitados todos os termômetros da cidade e proibida sob pena de morte a sua posse. Nenhuma explicação por notícia no diário da ocupação ou edital. Também nenhum locutor da rádio ou da televisão ousou juntar qualquer comentário à leitura da ordem redigida pelas autoridades encarregadas da informação. Graças ao desaparecimento dos termômetros, as crianças puderam, muitas, pela primeira vez, sentir a frescura da mão do pai ou da mãe sobre a sua testa quente. Alguma coisa, portanto, parecia ter sido ganha. Até o dia em que a população compreendeu o fim a que se destinava o mercúrio retirado dos termômetros e todo o outro existente noutros lugares. As pessoas que moravam na periferia da cidade e por isso podiam ver o nascer do sol, acreditaram enfim que o mundo ia acabar, porque ao lado do velho sol alaranjado subia uma esfera fria e negra com reflexos de cinza. Só essas pessoas assistiram ao primeiro aparecimento do grande olho que iria passar a vigiar a cidade. Só esses o viram no seu primeiro tamanho. Mal o sol verdadeiro subiu um pouco no horizonte, a esfera de Mercúrio dividiu-se em 2, em 4, em 8, em 16, em 32, em centenas de esferas que se espalharam por toda parte. Deslocavam-se no ar silenciosamente e continuavam a dividir-se até que houve tantas esferas quanto os habitantes da cidade. Fora instituído o olho de vigilância individual, o olho que não dorme nunca. Mas as mães têm reparado que sobre a esfera de Mercúrio desce uma espécie de véu sempre que as suas mãos pousam nas testas das crianças com febre. Nessas ocasiões, o ordenador central recebe dados insólitos que falseiam a informação geral. Embora pareça incrível que tenha sido por qualquer razão dessas que desapareceu há pouco tempo, sem deixar rastro, um batalhão inteiro do exército ocupante. Então a gente vai tendo acesso a essas informações, ao andamento dessa população, a população da cidade, até um momento aparecer uma tribo que anda sem rumo e que vai reocupar a cidade, porque são os habitantes expulsos. Outro momento aqui que eu vejo um diálogo agora com Fahrenheit 451, no poema 17. A mais terrível arma da guerra do desprezo foi o elefante. Porque então haviam os ocupantes da cidade desdenhado perseguir nos campos as hordas assustadas dos homens que se arrastavam entre céu e céu. Todos os animais do jardim zoológico foram paralisados por ação de misturas químicas nunca antes vistas. E ainda vivos abertos sobre grandes mesas de dissecção, esvaziados de entranhas. Desta maneira, tornados pele, massa muscular e esqueleto, foram os animais providos de poderosos mecanismos internos ligados aos ossos por circuitos eletrônicos que não podiam entrar. E estando tudo isto no comprimento de onda do ordenador central, foi nele introduzido o programa do ódio e a memória das humilhações. Aqui, embora eu tenha falado do diálogo com Fahrenheit, a gente continua aqui delineando, trazendo, na verdade, algumas coisas de 1984 mesmo, né? Para quem leu, tá lembrado lá do Minuto do Ódio, dos 2 minutos do ódio, né? Então abriram-se as portas da cidade e os animais saíram a destruir os homens. Não precisavam de dormir nem comer, e os homens sim. Não precisavam de descanso, e o mais que o homem sabia era terror e fadiga. Foi essa guerra chamada do desprezo, porque nem sequer o sangue lutava contra o sangue. Já foi dito que o elefante era a mais terrível máquina daquela guerra. Talvez, quem sabe, porque havia sido muitas vezes domesticado e ridicularizado nos circos, quando a sua grande estatura se equilibrava numa bola absurda ou se levantava nas patas traseiras para cumprimentar o público. Então a gente tem essa narrativa que vai contando essa história bem opressiva de uma cidade, de um mundo que funciona a partir dos comandos de um ordenador, que é o computador. E aí esse narrador ele vai contando o que aconteceu nesse tempo. Parece um tempo mítico, um tempo muito antigo. E ao mesmo tempo que se projeta para o futuro. Quando os habitantes da cidade se tinham já habituado ao domínio do ocupante, determinou o ordenador que todos fossem numerados na testa, como no braço se fizera 50 anos antes em Auschwitz e outros lugares.
A operação era indolor e por isso mesmo não houve qualquer resistência nem sequer protestos. Então a gente tem aqui a descrição também de habitantes resignados com essa situação. Nas entrelinhas a gente pode perceber muita crítica, uma certa desilusão, um certo lamento desse narrador. E quando eu conversar com vocês sobre Objeto Quase, eu vou me referir novamente a esse poema 19 aqui, que ele vai falar que as pessoas eram marcadas. Tem um conto lá que vai desenvolver isso com mais precisão, que se chama Coisas. É um conto muito bom. E aqui ele vai contar também sobre essa numeração das pessoas, logicamente, né? E o número maior, ele não era procurado nem pelas prostitutas, né? O último habitante. E vai assim, ele é bem cruel, para colocar aqui as características, as piores características do ser humano. Ele é muito cru. E aqui começa no poema 22. Eu gosto muito porque é o poema que remete aos mitos, né, às questões míticas. E porque os antigos deuses haviam morrido por inúteis, os homens descobriram outros que sempre tinham existido encobertos pela sua não necessidade. O primeiro de todos foi a montanha, porque era ela que no seu mais alto pico sustentava o peso do céu. E aí vocês vão prestando atenção nas referências. Aquele mesmo céu que os velhos deuses em tempos idos habitaram, e donde de pais para filhos desprezaram os homens, porque desprezo fora impor-lhes salvação contra a sua própria humanidade. E é muito complicado ler esses poemas porque eles não são pontuados. Eu li muitas vezes para conseguir fazer essa leitura não tão boa, mas mais clara. Porque você precisa ler várias vezes, né? Para pegar o sentido aqui, o andamento do verso, da frase. O segundo deus foi o sol, porque ensinara a redescobrir a roda, embora houvesse tribos que veneravam a lua pela mesma razão. Essas, porém, em noites de quarto minguante ou crescente, traziam os olhos baixos, provando assim que sempre cada tribo tem o deus que prefere e não outros. Mas a nova mitologia a isto se resumiu porque um dia houve um homem que subiu ao pico da montanha e por essa maneira se viu que sozinho levantara o céu. E outro pegou nas rodas que haviam sido o sol e a lua e lançou-as para longe onde não brilharam. Definitivamente, Deus só ficou o rio, porque os homens vão mergulhar nele as mãos e o rosto, e têm estrelas nos olhos quando se levantam. Enquanto as águas, por sua vez, transportam ao céu e ao sol, se o há, a turvidão salgada das lágrimas e do suor. E aqui alguém vai se lembrar do Fernando Pessoa e o mar português. E as plantas verdes que dentro de água vivem estremecem sob o vento que traz aquele cheiro de homem a que a terra ainda não se habituou. E depois ele vai narrar mais algumas maravilhas, algumas crenças que partem aqui da tribo, né, que vive no ermo, que vive na floresta. No poema 25, por exemplo, embora houvesse já muito tempo que não nasciam crianças, não se perdera por completo a lembrança de um mundo fértil. E acontecera mesmo que algumas tribos mais sedentárias redescobriram certas práticas mágicas que vinham de tempos antiquíssimos. Por isso, nos campos cultivados, faziam correr as mulheres menstruadas para que o sangue correndo ao longo das pernas embebesse o chão com sangue de vida e não de morte. E aí tem uma estrofe aqui que eu marquei, que vai projetar já algo que acontece lá na Jangada de Pedra. Alguns dias mais tarde nasceu uma criança, e houve as melancólicas festas de então, e todas as mulheres se declararam grávidas. Tem algumas narrações aqui sobre a retomada da cidade por essas tribos que ficavam ao relento. É muito bonito, eu acho que todo mundo deveria ler, que gosta de Saramago, pelo menos, deveria ler esse livro. Então ele termina assim. Uma vez mais, os lugares conhecidos, os lugares de solidão e de morte, os centímetros quadrados de tortura, as cores do sangue e até a sua final cor de terra, uma vez mais o infinito combate, as batalhas, aquelas que se ganharam e essas outras humildes perdidas, e de que não se quer falar. Uma vez mais, os suspiros, sobretudo os últimos e os primeiros, e os que estão entre uns e outros, uma vez mais o braço sobre o ombro e o corpo sobre o corpo. Uma vez mais, tudo que uma vez foi, ou muitas vezes as pegadas de hoje na marca dos pés antigos.
uma vez mais a mão no gesto começado, interrompido e assim sucessivamente. Uma vez mais a ida e o regresso, e agora a esperada fadiga entre duas altas montanhas, num chão de pedra onde a sombra de repente fica enquanto o corpo se dissolve no ar. Assim, o olhar apartado, a própria sombra com olhos invisíveis, e sorrir disso enquanto as pessoas perplexas procuram onde nada está. E uma criança objetiva se aproxima e estende as mãos para a sombra, que fragilmente retém o contorno ainda, mas não já o cheiro do corpo sumido. Uma vez mais, enfim, o mundo, algumas coisas feitas contadas, tantas não, e sabê-lo. Uma vez mais o impossível ficar, ou as simples memórias de ter sido, consoante se conclui de nada ver debaixo da sombra que a criança levanta como uma pele esfolada. Então, é dessa forma cíclica que termina, circular que termina esse livro, porque ele começa, esse poema narrativo começa falando daquela sombra que está devorando uma pessoa e termina com a sombra. Eu acho que o Saramago dá início ao procedimento que ele vai utilizar em todos os romances, porque se você prestar atenção, todos os romances do Saramago são cíclicos. Começa aqui o estilo, né, um dos estilos do Saramago, de manter aí a circularidade nos seus romances. Eu acho incrível o ano de 1993. Gostaria muito que vocês tivessem vontade de ler depois dessa minha apresentação. Não é fácil ler esses poemas porque eles não são pontuados, mas é uma narrativa, e uma narrativa muito atual. Leia o ano de 1993, leia e veja por si mesmo se não é uma narrativa contemporânea, se ela não diz muita coisa do que nós estamos vivendo no mundo nesse momento, se não diz muitas coisas da condição humana, da postura humana em relação às coisas. Eu amo José Saramago, né, por conta disso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem o seu joinha, obrigada por assistirem. E até o próximo vídeo.